A agulha de aço perfurava o tecido grosso de lã com um ritmo hipnótico. Tec, tec, tec. Para Elisa, aquele som era a trilha sonora de sua existência. Aos 61 anos, sua vida podia ser medida em carretéis de linha, bainhas desfeitas e botões pregados para segurar roupas que cobririam corpos que ela nunca abraçaria. A pequena loja de ajustes, imprensada entre uma padaria barulhenta e uma farmácia 24 horas, no centro da cidade, cheirava a vapor de ferro industrial e pó de giz. Era um cheiro antigo, um cheiro de espera. Elisa endireitou as costas, sentindo a familiar pontada na lombar. Seus dedos, calejados e marcados por décadas de furinhos acidentais, alisaram o terno cinza sobre a mesa. Ficou pronto, Dona Marta, disse Elisa, sem levantar muitos olhos, entregando a peça para a cliente do outro lado do balcão. A mulher, mais jovem, vê se da próxima vez aperta mais a cintura. Eu disse que estou de dieta. Sim, senhora, murmurou Elisa. A porta bateu, o sino tocou e o silêncio voltou a se instalar, pesado como um edredom molhado. Elisa olhou para as próprias mãos. Eram mãos de trabalhadora. Mãos que consertavam o mundo dos outros. Mãos que, há mais de uma década, não sabiam o que era sentir o calor de outra pele com carinho. Ela caminhou até a pequena janela dos fundos que dava para um beco de tijolos escuros. A chuva de outono caía fina e gelada, lavando a fuligem da cidade. Elisa tocou o vidro frio. Às vezes, a solidão não era uma dor aguda. Era apenas uma dormência. Uma sensação de que ela estava desaparecendo lentamente, tornando-se transparente, como um fantasma que ainda precisava pagar contas e comprar leite. Desde que Alberto partira, levado por um ataque cardíaco fulminante há 12 anos, Elisa havia se fechado, não por fidelidade eterna, mas por hábito. Alberto não fora um grande amor de cinema, fora um companheiro prático, um casamento morno que lhe dava uma função, esposa. Sem ele, com um único filho morando na Austrália e ligando apenas no Natal, ela perdera sua função. Restou a costureira, a mulher invisível que vivia com alfinetes na boca para não ter que falar com ninguém. Antes de continuarmos a entrar no mundo silencioso de Elisa, deixa um like aqui e me conta nos comentários de onde você está acompanhando essa história. Saber que você está aí, do outro lado, torna essa narrativa menos solitária. Isso ajuda demais o nosso trabalho. A tarde avançava e a chuva engrossava, transformando a rua lá fora em um borrão cinzento e aquoso. O relógio na parede marcava 6:10, hora de fechar. Elisa suspirou, o som ecoando na loja vazia. Ela começou o ritual de desligar as máquinas, cobrindo-as com capas plásticas, como se estivesse colocando crianças para dormir. Foi então que o sino da porta tocou com uma urgência que a fez sobressaltar. Não era um toque comum de cliente distraído. A porta foi aberta com firmeza, trazendo uma lufada de vento úmido e o cheiro inconfundível de chuva misturado com algo mais. Amadeirado, caro, intenso. Elisa virou-se, ajustando os óculos que escorregavam pelo nariz. No umbral da porta, preenchendo quase todo o espaço com sua presença, estava um homem. E que homem! Ele era alto, muito alto, com ombros largos que o casaco de caxemire molhado mal conseguia disfarçar. Sua pele era negra, de um tom profundo e rico, contrastando com a barba bem aparada, quase inteiramente prateada, que lhe conferia uma aura de distinção e autoridade. Ele parecia uma estátua de ébano e prata, que ganhou vida e decidiu entrar na sua humilde loja de ajustes. Ele segurava um smoking preto em uma das mãos e com a outra tentava fechar um guarda-chuva elegante que pingava furiosamente no tapete gasto de Elisa. Desculpe a invasão a esta hora. A voz dele era um barítono profundo, grave, que parecia vibrar no assoalho de madeira da loja. Não havia pressa naquela voz, apenas uma calma controlada. A placa diz que fecha às 6, tenho 7 minutos. Elisa piscou, atordoada. Homens como aquele não entravam na ajustes e retalhos. Homens como aquele mandavam motoristas ou assistentes. Eu já estava desligando as máquinas, senhor.
gaguejou Elisa, sentindo-se subitamente muito pequena e muito mal vestida em seu cardigã bege desbotado. O homem avançou 2 passos. A luz fluorescente da loja refletiu em seus olhos escuros, que a examinaram com uma curiosidade que Elisa não conseguiu decifrar. Não era o olhar impaciente de quem quer um serviço. Era um olhar que a havia. Eu tenho um problema, minha cara. Um problema que dinheiro não resolveu, mas espero que suas mãos possam resolver. Ele colocou o smoking sobre o balcão com cuidado. Tenho um evento de gala da fundação do museu hoje à noite. Um desastre com a tinturaria rasgou o forro e soltou a costura da axila direita. É uma peça vintage, corte italiano sob medida. Não posso usar outro. Elisa aproximou-se cautelosamente, como se o smoking pudesse morder. Ela tocou o tecido. Era seda e lã fria, da mais alta qualidade. Um tecido que seus dedos reconheciam como nobreza pura. O estrago é grande? Ela perguntou, o profissionalismo assumindo o controle sobre a timidez. Veja você mesma. Elisa virou a peça. O rasgo era feio, bem na junção da manga. Exigia precisão cirúrgica, ou o caimento ficaria repuxado. Eu consigo consertar, disse ela, avaliando, mas levaria pelo menos 1 hora. E a loja? Eu pago o triplo. O quíntuplo? Ele a interrompeu suavemente, erguendo uma mão. Não é uma questão de preço, é uma questão de salvação. Elisa olhou para o rosto dele. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno, que formou rugas nos cantos dos olhos. Havia uma gentileza ali que a desarmou. Não precisa pagar o triplo, disse Elisa, a voz saindo mais firme. A tabela é fixa, mas o senhor vai ter que esperar aqui. Chove muito para o senhor sair e voltar. Marcos, disse ele, estendendo a mão. Meu nome é Marcos. Elisa olhou para a mão estendida. Uma mão grande, forte, com dedos longos e unhas impecáveis. Fazia tanto tempo que ela não tocava ninguém que não fosse por acidente. Ela hesitou por um segundo, depois limpou a própria mão no avental e apertou a dele. A pele dele era quente. Um calor seco e firme, que viajou pelo braço de Elisa e se alojou em algum lugar perto de sua garganta. Elisa, sussurrou ela. É um prazer, Elisa. Obrigado por me salvar. Ele soltou a mão dela devagar e Elisa sentiu a ausência do toque imediatamente, como se o ar tivesse ficado mais frio. Ela virou-se rapidamente, pegando o smoking para esconder o rubor que subia por seu pescoço. Sente-se ali, seu Marcos. Vou ligar a máquina de novo. Enquanto Elisa trabalhava, o silêncio da loja mudou de textura. Não era mais o silêncio vazio e opressivo de sua solidão. Era um silêncio preenchido pela presença dele. Marcos sentou-se na única cadeira de espera, uma poltrona de vinil que parecia ridícula para alguém daquele porte. Ele não pegou o celular. Ele não ficou bufando ou olhando para o relógio. Ele ficou observando-a. Elisa sentia o olhar dele em suas costas enquanto desmanchava a costura danificada. Suas mãos tremiam levemente, o que a irritou. Concentre-se, Elisa. É só costura. É só linha e agulha. Você tem mãos de artista, disse Marcos de repente. A voz dele cortou o zumbido da máquina de costura. Elisa parou o pedal. O coração disparou. Como? A maneira como você segura o tecido. O respeito que tem por ele. Eu trabalho com restauração de prédios históricos, Elisa. Reconheço alguém que sabe curar coisas quebradas quando vejo. Elisa virou-se na cadeira giratória. Ele estava inclinado para a frente, os cotovelos nos joelhos, olhando para ela com uma intensidade séria. São só roupas, senhor. Não são prédios históricos. Tudo tem história, rebateu ele, suavemente. Esse smoking, por exemplo, comprei em Milão há 30 anos, quando fechei meu primeiro grande projeto. Usei no dia em que conheci minha falecida esposa. Usei no enterro dela também. Hoje, vou usar para receber um prêmio pelo conjunto da minha obra. Roupas são armaduras, Elisa. E você é quem conserta as armaduras
para que possamos enfrentar o mundo. Elisa sentiu um nó na garganta. Ninguém nunca havia falado do trabalho dela daquela forma. Para a maioria, ela era apenas um mal necessário, alguém invisível que consertava o que a gordura ou o descuido haviam estragado. Sinto muito pela sua esposa, disse ela baixinho. Marcos assentiu, o olhar perdendo-se por um momento na chuva que batia na vitrine. Faz 5 anos. A dor muda, sabe? Ela deixa de ser uma faca e vira uma pedra que a gente carrega no bolso. Pesa, mas a gente acostuma a andar com ela. Eu sei. Elisa deixou escapar antes que pudesse se conter. O meu marido se foi há 12. Marcos voltou o olhar para ela. Dessa vez, havia uma nova camada de entendimento ali. Um reconhecimento mútuo entre 2 sobreviventes de naufrágios diferentes. 12 anos, repetiu ele. E a pedra ficou mais leve, Elisa? Ela pensou na resposta. Pensou nas noites jantando torrada com chá na frente da televisão. Pensou nos finais de semana em que sua voz ficava rouca por falta de uso. Não sei se ficou mais leve, admitiu ela, com uma honestidade que a surpreendeu. Acho que eu só fiquei mais dormente. Marcos não disse nada por um longo momento. Ele apenas a sustentou com um olhar, validando a dor dela sem tentar consertá-la com frases feitas. A dormência é perigosa, disse ele, quase num sussurro. Ela nos protege da dor, mas nos impede de sentir o sol. Elisa virou-se bruscamente para a máquina. Aquela conversa estava indo fundo demais, rápido demais. Ela não estava acostumada a ser vista, muito menos a ser analisada por um estranho, com olhos de tempestade e voz de veludo. Os minutos passaram. O som da chuva lá fora aumentou, criando um casulo isolado dentro da loja. Elisa finalizou a costura. Ficara perfeito, invisível, resistente. Está pronto, disse ela, levantando-se e sacudindo a peça. Marcos levantou-se. No espaço confino entre o balcão e as araras de roupas, ele parecia imenso. Preciso provar, disse ele, para ter certeza de que não vai estourar quando eu erguer a taça de brinde. Claro, o provador é ali. Ele foi até o pequeno cubículo de cortina de veludo gasta. Elisa ficou esperando, arrumando os carretéis de linha, tentando acalmar a respiração. Por que estou tão nervosa? É um cliente. Um cliente rico e educado, mas só um cliente. A cortina se abriu. Marcos saiu vestindo smoking. O caimento era impecável, abraçando seus ombros largos e afinando na cintura. Ele parecia um príncipe, um rei de algum reino moderno e sofisticado. Ele se olhou no espelho triplo. Perfeito, disse ele. Melhor do que antes. Ele se virou para Elisa. Eles estavam a menos de 1 metro de distância. Mas tem uma coisa aqui. Ele franziu a testa, tentando olhar para as costas, perto da omoplata. Sinto algo repuxando. Pode verificar para mim? Elisa engoliu em seco. Ela teria que tocá-lo. Com licença, disse ela, dando um passo à frente. Ela ficou atrás dele. O cheiro dele a envolveu completamente agora. Sândalo, chuva e pele limpa. Elisa ergueu as mãos trêmulas. Ela tocou as costas largas dele, alisando o tecido sobre a musculatura firme que existia por baixo. Onde o senhor sente repuxar? A voz dela falhou. Aqui. Ele guiou a mão dela com a dele, levando os dedos de Elisa para perto do colarinho, na nuca. O contato da mão dele sobre a dela, pressionando-a contra o pescoço quente dele, foi como um choque elétrico. Elisa sentiu a textura da pele dele logo acima do colarinho, a maciez da barba prateada que roçava em seus dedos. Ela paralisou. Fazia anos. Anos que ela não sentia a pulsação de outro ser humano sob a ponta dos dedos. Marcos não se afastou. Pelo contrário, ele inclinou levemente a cabeça para trás, aumentando a pressão da mão dela contra sua nuca. Ele respirou fundo, e o peito dele expandiu, roçando levemente no braço de Elisa. Elisa, ele disse o nome dela não como uma pergunta, mas como uma constatação.
Ela retirou a mão bruscamente, como se tivesse se queimado. Recuou 2 passos, esbarrando na mesa de corte. O coração batia tão forte que doía nas costelas. Não tem nada repuxando, disse ela ofegante, tentando recuperar o ar profissional. O tecido só precisa ceder um pouco. Marcos virou-se lentamente. Ele não parecia zangado, nem malicioso. Ele parecia comovido. Obrigado, disse ele com uma seriedade absoluta. Ele tirou o casaco, pagou a quantia combinada e deixou uma nota de R$100 extra sobre o balcão antes que ela pudesse protestar. Não é gorjeta, disse ele vendo a objeção nos olhos dela. É pelo tempo extra e pela conversa. Ele pegou o guarda-chuva. Na porta, antes de sair para a noite chuvosa, ele parou e olhou para ela uma última vez. Eu tenho um outro casaco que precisa de reparos. Um sobretudo de lã, muito antigo. Ninguém mais sabe mexer nele. Posso trazê-lo amanhã? Elisa segurou a borda do balcão para firmar as pernas. A loja abre às 9. Eu virei às 5. Ele sorriu e dessa vez o sorriso alcançou os olhos de uma forma que fez os joelhos de Elisa fraquejarem. Gosto da luz do fim da tarde aqui. Ela combina com você. O sino tocou. A porta fechou. Marcos desapareceu na chuva e na escuridão da cidade. Elisa ficou sozinha novamente. Mas pela primeira vez em 12 anos, o silêncio da loja não estava vazio. O cheiro de sândalo dele ainda pairava no ar. E a ponta dos dedos dela, a mão direita que tocara a nuca dele, formigava com uma memória física que ela achava ter perdido para sempre. Ela olhou para o reflexo no vidro escuro da vitrine. Uma senhora de cardigan bege, com cabelos grisalhos presos num coque frouxo. Mas, por baixo daquela imagem cansada, algo havia acordado. Um pulso, um desejo, um medo terrível. Ela trancou a porta com 2 voltas na chave, como se quisesse trancar o mundo lá fora. Mas sabia que era inútil. Marcos havia deixado uma fresta aberta, e pela fresta entrava uma corrente de ar que prometia tempestade. Elisa tocou o próprio pescoço, exatamente onde lhe havia tocado a nuca, e fechou os olhos. Amanhã era quinta-feira, e às 5 da tarde ele voltaria. A quinta-feira amanheceu com um sol pálido, lutando para atravessar as nuvens cinzentas que ainda cobriam a cidade. Mas dentro de Elisa havia uma tempestade silenciosa. Ela acordou antes do despertador, como fazia há anos. Mas o ritual mecânico de colocar a água do café para ferver parecia estranhamente diferente hoje. Ela se pegou parada na frente do guarda-roupa aberto por 10 minutos. Seus dedos percorriam as blusas de algodão prático, as calças de corte reto, os cardigãs que existiam apenas para aquecer. O que uma costureira de bairro veste para receber um homem que parece dono do mundo? Ela pensou, sentindo-se ridícula. A voz soou frágil. A voz soou frágil. Mesmo assim, ela escolheu uma blusa de seda azul marinho que não usava há 3 anos. Soltou o coque severo e deixou os cabelos grisalhos caírem um pouco mais suaves sobre os ombros, prendendo apenas as laterais com uma presilha discreta. Passou um batom cor de boca, tão leve que quase não se notava, mas que fazia seus lábios parecerem vivos novamente. Na loja, as horas se arrastaram com a lentidão de mel escorrendo no inverno. Cada vez que o sino da porta tocava, o coração de Elisa dava um salto desajeitado no peito, apenas para despencar quando via que era apenas a senhora. Gonçalves trazendo saias para fazer a bainha, ou o entregador de tecidos. O relógio na parede tic-taqueava implacável. 2 da tarde, 3, 4:30. Às 4:55, Elisa se pegou alisando a toalha da mesa de corte pela 10ª vez. O cheiro de pó de giz e vapor parecia insuficiente hoje.
Ela queria que a loja cheirasse a flores, algo fresco. Às 5 em ponto, o sino tocou. Não houve hesitação, nem batida tímida. A porta se abriu e Marcos entrou, trazendo consigo o ar fresco do fim de tarde e aquela presença magnética que parecia sugar todo o oxigênio da pequena sala. Ele vestia um suéter de gola alta creme, sob um blazer de veludo marrom. Uma combinação que em qualquer outro homem pareceria antiquada, mas nele soava como sofisticação pura. Ele trazia um sobretudo dobrado no braço e na outra mão uma pequena sacola de papel craft de uma cafeteria chique do centro. Pontualidade é a cortesia dos reis, disse ele, com aquele sorriso que fazia os cantos dos seus olhos enrugarem. Boa tarde, Elisa. Boa tarde, Sr. Marcos, respondeu ela, tentando manter as mãos ocupadas organizando alfinetes que já estavam organizados. O senhor trouxe o casaco. Trouxe. Ele colocou o sobretudo pesado sobre o balcão, mas não o soltou imediatamente. Seus olhos percorreram o rosto dela, demorando-se no cabelo solto e na blusa de seda. E trouxe café. Lembrei que ontem você parecia pálida. Um café de verdade ajuda a alma a voltar para o corpo. Ele colocou a sacola sobre a mesa e tirou 2 copos térmicos e 2 croissants amanteigados que cheiravam a paraíso. Eu não posso aceitar, Elisa começou. O protocolo de prestadora de serviço tentando erguer uma barreira. Claro que pode. Já está pago e eu não gosto de beber café sozinho. É triste. Ele puxou a cadeira de vinil, aquela mesma cadeira desconfortável, e sentou-se como se fosse um trono. Vamos, Elisa. 5 minutos de pausa não vão falir a ajustes e retalhos. Elisa hesitou, depois cedeu. Pegou o copo. Estava quente. O primeiro gole desceu reconfortante. Um latte perfeito com notas de avelã. O problema do casaco, disse ela, indicando a peça de lã grossa, tentando voltar ao terreno seguro do trabalho. Ah, o casaco. Marcos riu. Um som grave e rico. Um botão solto. Só isso. Elisa piscou. O senhor veio até aqui, atravessou a cidade no horário de pico por causa de um botão solto. Qualquer um poderia pregar isso. O senhor mesmo poderia. Marcos ficou sério, pousando o café na mesa. Ele a olhou fundo nos olhos. E Elisa sentiu aquela sensação de transparência novamente. Eu não queria que qualquer um pregasse. E sendo muito honesto, Elisa, eu queria ver se a luz da tarde realmente combinava com você tanto quanto eu me lembrava. O rubor subiu pelas bochechas dela, quente e inevitável. Combina, confirmou ele, a voz baixando um tom. O azul fica lindo em você. Destaca uma tristeza bonita que você tem nos olhos. Não sou triste, defendeu-se ela fracamente. Não disse que é triste. Disse que tem uma tristeza bonita. É diferente. Significa que você viveu, que amou, que perdeu. Significa profundidade. Pessoas que estão sempre sorrindo me cansam. Elas não têm história. Aquilo foi o começo. Nas semanas seguintes, Marcos se tornou uma constante na vida de Elisa. Tão regular quanto o nascer do sol, mas infinitamente mais emocionante. Ele aparecia a cada 2 ou 3 dias. As desculpas para as visitas tornaram-se cada vez mais frágeis. Uma gravata que precisava ser estreitada, que estava perfeita, um lenço de bolso que precisava de uma bainha invisível, uma camisa que supostamente tinha um fio puxado que Elisa nem conseguia encontrar com a lupa. Ele nunca ficava apenas para o serviço. Ele trazia livros de arte e mostrava as fotos das restaurações que fazia. Catedrais góticas, casarões coloniais, teatros antigos. Ele falava com paixão sobre respeitar a alma da estrutura, sobre como limpar as camadas de sujeira sem apagar a história do edifício. Restaurar não é fazer ficar novo, Elisa, dizia ele, enquanto ela costurava e ele a observava.
É revelar a dignidade que o tempo tentou esconder. É dizer para aquela parede velha: eu vejo o seu valor, mesmo que ninguém mais veja. Elisa ouvia, e às vezes sentia que ele não estava falando de prédios. Se essa história está tocando seu coração e você está torcendo por esse encontro de almas, deixa um like agora. Isso mostra para mim que vale a pena continuar trazendo histórias de amor maduro e verdadeiro para você. Numa terça-feira chuvosa, um mês depois do primeiro encontro, Elisa estava trabalhando numa calça jeans difícil quando Marcos entrou. Ele parecia agitado, diferente da calma habitual. Elisa, feche a loja. Ela levantou os olhos, assustada. O quê? São 4 horas. Feche, por favor. Há uma exposição de aquarelas no Centro Cultural aqui perto. Começa agora. Eu quero que você vá comigo. Marcos, eu não posso. Eu estou trabalhando. Eu não estou vestida para... Você está linda. E o trabalho pode esperar. A vida não espera, Elisa. Aprendemos isso da pior maneira, não é? A menção à perda deles pairou no ar. Elisa olhou para a pilha de roupas por fazer. Olhou para Marcos, que estendia a mão para ela como se a convidasse para pular de um penhasco. Pela primeira vez em 12 anos, Elisa virou a placa da porta para fechado antes do horário. O passeio foi mágico e aterrorizante. Caminhar ao lado de Marcos na rua atraía olhares. Ele era imponente, elegante, negro, rico. Ela era uma mulher branca, comum, envelhecida, com mãos marcadas de agulha. Elisa se sentia pequena, inadequada. Ela via as mulheres mais jovens olhando para ele, e depois olhando para ela com uma interrogação nos olhos. O que ele faz com ela? Mas Marcos não parecia notar ninguém além dela. Ele segurava o cotovelo dela suavemente ao atravessar a rua. Explicava as pinturas com paciência e entusiasmo. Perguntava a opinião dela sobre as cores. Você tem um olho para detalhes que a maioria dos críticos não tem, elogiou ele, quando ela notou uma falha na perspectiva de um quadro famoso. Depois da exposição, sentaram-se em um banco de praça, sob uma árvore antiga. O crepúsculo caía sobre a cidade. Por que eu? A pergunta escapou de Elisa antes que ela pudesse censurá-la. Marcos virou-se para ela surpreso. Como assim? Por que o senhor? Por que você perde tempo comigo? A voz dela tremeu, carregada de anos de invisibilidade. Você é um homem culto, viajado, importante. Poderia ter qualquer mulher. Mulheres da sua idade, do seu mundo. Mulheres que sabem conversar sobre vinhos e política. Eu só conserto roupas. Minha vida é um quadrado de 4 metros por 4. Marcos suspirou, um som longo que parecia vir do fundo do peito. Ele olhou para as próprias mãos, depois para as de Elisa, que repousavam no colo dela, tensas. Sabe, Elisa, quando minha esposa morreu, minha casa ficou cheia. Cheia de gente. Amigos, sócios, parentes. Todos falavam. Todos bebiam meu vinho, todos diziam que ia passar. Mas ninguém olhava para mim. Eles olhavam para o viúvo Marcos, o homem rico que precisava ser consolado. Ele se inclinou para mais perto, diminuindo a distância entre eles no banco. Eu me senti sozinho no meio da multidão por 5 anos, até entrar na sua loja naquela tarde de chuva. Você não olhou para o meu terno caro com cobiça. Você não tentou me impressionar. Você olhou para o rasgo e disse: eu consigo consertar. E quando falamos sobre a dor, você não me deu frases feitas. Você me deu a verdade. Ele estendeu a mão e, com uma delicadeza infinita, cobriu a mão de Elisa com a dele. Eu não estou procurando alguém para conversar sobre vinhos, Elisa. Estou procurando alguém que saiba o valor do silêncio. Alguém que saiba o que é reconstruir a vida, ponto por ponto, costura por costura.
Eu vejo uma nobreza em você que nenhuma daquelas mulheres do meu mundo possui. Elisa sentiu as lágrimas pinicar em seus olhos. Ela queria acreditar. Deus, como ela queria! Mas o medo era um hábito antigo, uma cicatriz queloide dura e resistente. Eu tenho medo, Marcos, sussurrou ela. Eu esqueci como se faz isso. Esqueci como ser mulher. Sou apenas mãe, avó distante, costureira. A parte mulher secou e caiu há muito tempo. Nada morre de verdade enquanto houver alguém para regar, disse ele enigmaticamente. Os dias seguintes foram de uma doçura agonizante. A intimidade crescia. Marcos começou a falar sobre o futuro. Quando formos ao teatro? No próximo verão, poderíamos. Mas com a aproximação, veio o pânico de Elisa. Numa sexta-feira à noite, Marcos a convidou para jantar em sua casa. Vou cozinhar para você, disse ele. Nada sofisticado, um risoto e vinho. Quero que você conheça meu mundo, minha casa. Elisa aceitou, mas passou o dia enjoada de nervosismo. Ir à casa dele era um passo gigantesco. Era entrar na intimidade dele. Era sair do terreno neutro da loja e da rua. Ela chegou à casa dele de táxi. Era uma mansão antiga num bairro nobre, restaurada com perfeição, cercada por jardins impecáveis. Elisa sentiu vontade de pedir ao taxista para dar meia volta. O portão de ferro se abriu. A noite foi perfeita demais. A casa era linda, cheia de livros e obras de arte. A comida estava deliciosa. Marcos foi o anfitrião perfeito, atencioso, charmoso. Eles riram, beberam vinho. Mas a cada minuto, Elisa se sentia mais deslocada. Ela olhava para os cristais, para os tapetes persas e via o abismo entre eles se alargando. Ela pensou no seu pequeno apartamento de 2 quartos, com móveis das Casas Bahia e infiltração no banheiro. Isso é um conto de fadas, pensou ela com amargura. E contos de fadas acabam quando o relógio bate meia-noite. Após o jantar, Marcos colocou um disco de jazz suave para tocar. Eles estavam na sala de estar. A luz baixa, o clima carregado de uma tensão elétrica que não era mais apenas amizade. Marcos se aproximou dela. Ele parou a centímetros de distância. O cheiro dele a envolveu, inebriante. Elisa, disse ele, a voz rouca. Ele levantou a mão e tocou o rosto dela. Os dedos dele eram quentes e ásperos na medida certa. Ele traçou a linha do maxilar dela, subindo até a têmpora, num carinho lento, reverente. Elisa estremeceu. O toque foi como fogo em palha seca. Marcos, não! Ela tentou recuar, mas seus pés não obedeceram. Por que não? Ele sussurrou, aproximando o rosto do dela. Ela podia sentir a respiração dele. Sinto que você quer tanto quanto eu. Sinto seu coração batendo daqui. Você não entende, a voz de Elisa quebrou, as lágrimas finalmente transbordando. Olhe para mim, Marcos. Olhe de verdade. Eu tenho 61 anos. Meu corpo não é bonito. Tenho estrias, tenho pele sobrando, tenho cicatrizes. Eu não sou para isso. Ela tentou se afastar, a vergonha queimando sua pele. A vergonha de ser velha, de ser imperfeita, de ser humana diante daquele homem que parecia uma divindade. Marcos não a deixou fugir. Ele segurou os ombros dela com firmeza, mas sem machucar. Ele a obrigou a olhá-lo nos olhos. A expressão dele não era de pena, nem de luxúria barata. Era de uma ferocidade terna. Você acha que eu sou cego, Elisa? Disse ele, intenso. Acha que eu não tenho minhas próprias cicatrizes debaixo dessa roupa cara? Acha que eu busco a perfeição de plástico das revistas? Ele soltou um ombro dela e levou a mão novamente ao rosto dela, limpando uma lágrima com o polegar. Eu não quero um corpo perfeito. Eu quero você. Quero a mulher que conserta o mundo com as mãos. Quero as histórias escritas na sua pele. Elisa soluçou. Um som estrangulado. Eu não sei se consigo.
confessou ela, a vulnerabilidade absoluta exposta. Ninguém toca em mim há anos. Eu não sei mais como ser tocada. Tenho medo de quebrar. O silêncio que se seguiu foi denso. A música ao fundo parecia ter parado. O mundo inteiro se resumiu àquele metro quadrado de tapete persa. Marcos aproximou-se ainda mais até que a testa dele encostou na dela. Ele fechou os olhos, respirando o mesmo ar que ela. Então a gente vai devagar, sussurrou ele, a voz vibrando direto nos ossos de Elisa. Tão devagar que você nem vai perceber. Não vou deixar você quebrar, Elisa. Eu restauro coisas preciosas, lembra? Ele deslizou a mão para a nuca dela, num gesto possessivo e protetor, repetindo o toque que iniciara tudo na loja, mas agora sem tecido entre eles. Deixa-eu te sentir, ele pediu, um sussurro que era quase uma oração contra os lábios dela. Só sentir, nada mais. Elisa fechou os olhos. O abismo estava lá. O medo estava lá, mas o calor de Marcos era a única coisa real no universo. Ela estava na beira do precipício. E então, o som estridente de um telefone tocando cortou o momento como um vidro estilhaçado. Marcos tensionou. Ele não se afastou de imediato, ignorando o toque. Mas o telefone continuou, insistente, urgente. Um toque específico que Elisa nunca ouvira antes. Ele se afastou com um suspiro de frustração, passando a mão pelo rosto. Preciso atender. É da fundação. Só ligam com esse toque se for emergência grave. Desculpe, Elisa. Um segundo. Ele caminhou até a mesa de escritório no canto da sala e atendeu. Sim? A voz dele mudou instantaneamente, tornando-se o Marcos empresário. Frio e autoritário. O quê? Quando? Elisa observava, sentindo o frio voltar a invadir seu corpo onde o calor dele a deixara. Ela abraçou a si mesma, sentindo-se subitamente tola por ter quase se entregado. Marcos ficou pálido. Ele olhou para Elisa do outro lado da sala e havia um horror genuíno em seus olhos. Eu estou indo para aí. Agora. Não mexam em nada. Ele desligou e olhou para Elisa. O encanto da noite havia se quebrado violentamente. Elisa, ele começou, a voz trêmula. Aconteceu um incêndio na ala que estamos restaurando. O teto desabou. Há pessoas feridas. Pode ter sido criminoso. Ele parecia em choque. O homem forte desmoronou e por um segundo. Eu preciso ir. O motorista vai levar você para casa. Eu vou com você, disse Elisa, o instinto de proteção falando mais alto que sua insegurança. Não, ele gritou, e a aspereza da voz a fez recuar. Não, é perigoso, é caótico. Por favor, Elisa, vá para casa. Eu não posso lidar com você lá agora. Preciso focar. Não posso lidar com você agora. A frase bateu em Elisa como um tapa. Ela assentiu, engolindo o orgulho e a dor. Claro, no momento da crise real, ela era um estorvo. Ela não pertencia àquele mundo de fundações e crises. Ela era a costureira. Tudo bem, disse ela, a voz morta. Vá, salve o seu prédio. Marcos saiu correndo, sem beijo, sem despedida, sem olhar para trás. Elisa ficou sozinha na mansão imensa, cercada de luxo e silêncio, sentindo-se mais invisível do que nunca. Ela tocou os próprios lábios, onde a promessa de um beijo havia pairado segundos antes, e sentiu apenas frio. A porta da mansão se fechou atrás do motorista, e o silêncio que se abateu sobre Elisa no banco de trás do carro de luxo não era o silêncio de paz que ela aprendera a cultivar. Era um silêncio de vergonha. Uma vergonha quente, pegajosa, que fazia seu estômago revirar. Durante todo o trajeto de volta para o seu pequeno apartamento, as palavras de Marcos ecoavam como um disco riscado em sua mente. Eu não posso lidar com você lá agora. Ela olhou para as próprias mãos pousadas no colo, iluminadas pelos postes de luz que passavam rápidos lá fora.
Mãos velhas, mãos de costureira. O que ela tinha pensado? Que um vestido de seda azul e um batom discreto poderiam apagar 6 décadas de vida comum. Que ela, Elisa, que remendava ternos de homens importantes, poderia ser a mulher de um homem importante? O motorista, um rapaz jovem e discreto, abriu a porta para ela na frente do prédio descascado onde ela morava. O Sr. Marcos pediu para avisar que entrará em contato. Disse ele, polido. Não precisa, respondeu Elisa, a voz saindo mais dura do que pretendia. Uma armadura erguida às pressas. Diga a ele para cuidar dos prédios dele. Eu sei cuidar da minha vida. Ela subiu as escadas, entrou no apartamento, trancou a porta, tirou a blusa de seda, dobrou-a com cuidado e guardou-a no fundo da gaveta, sob pilhas de meias velhas. Depois foi para o banheiro e lavou o rosto com força, esfregando a pele até arder, como se quisesse arrancar a esperança que Marcos havia plantado ali. Velha tola, sussurrou ela para o espelho. Velha tola e solitária. Os dias que se seguiram foram de um cinza absoluto. A chuva parou, mas o sol parecia não ter força para entrar na loja Ajustes e Retalhos. Elisa mergulhou no trabalho com uma ferocidade mecânica. Ela aceitou serviços urgentes, ficou até tarde, comeu sanduíches frios sobre o balcão. Tudo para não pensar. Tudo para não sentir a falta daquele cheiro de sândalo. Ela evitou ligar a televisão ou o rádio, mas as notícias chegam, querendo ou não. Na padaria ao lado, enquanto comprava o pão, ouviu o rádio ligado. O incêndio no Palacete dos Arcos. O projeto de vida de Marcos fora devastador. Suspeita de sabotagem. 3 feridos. O engenheiro responsável estava no hospital. Elisa sentiu um aperto no peito tão forte que teve que se segurar no balcão da padaria. Marcos. Ela quis correr. Quis ir até lá. Quis ligar. Mas a frase voltava impiedosa. Não posso lidar com você. Ela interpretara aquilo como: você não é forte o suficiente. Você é um peso. Você sobra. Uma semana se passou. 7 dias de agulhas espetando dedos, de linhas arrebentando, de silêncio. Era uma quarta-feira de ventania. O sino da porta tocou às 10 da manhã. Elisa não levantou a cabeça. Estava fazendo a barra de uma cortina pesada de veludo e seus ombros doíam. Deixe em cima do balcão. Pego em 1 minuto, disse ela ríspida. Não tenho nada para deixar, Elisa. Só o que sobrou de mim. A agulha parou no ar. O coração de Elisa parou junto por 1 segundo, antes de recomeçar num galope doloroso. Ela levantou os olhos devagar. Marcos estava na porta, mas não era o Marcos da semana anterior. O rei de ébano estava quebrado. Ele vestia uma calça jeans suja de fuligem e uma camiseta preta básica, que realçava o cansaço profundo em seu rosto. A barba prateada estava por fazer, os olhos vermelhos de quem não dormia há dias. Havia um curativo no antebraço esquerdo, e ele mancava levemente. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 7 dias. Ele não parecia rico, nem poderoso, nem inatingível. Ele parecia apenas um homem que tinha atravessado o inferno. Elisa levantou-se, as pernas trêmulas. A mágoa estava lá, mas a preocupação era maior. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, a voz baixa. Marcos fechou a porta atrás de si e encostou-se nela, como se as pernas não pudessem sustentá-lo por muito mais tempo. O fogo foi controlado, disse ele, a voz rouca, falhando. O prédio, a estrutura principal foi salva. Mas perdemos a ala leste inteira. Anos de trabalho, cinzas. Ele olhou para Elisa, e a vulnerabilidade nos olhos dele era tão crua que doía ver. Eu passei a semana inteira no meio dos escombros, Elisa, respirando fumaça, gritando ordens, vendo o meu sonho queimar. E sabe qual foi a única coisa em que eu conseguia pensar quando a poeira baixava?
Elisa permaneceu em silêncio, segurando a cortina de veludo como um escudo. Eu pensava na paz desta loja, continuou ele, dando um passo incerto em direção a ela. Eu pensava no som da sua máquina. Eu pensava que fui um idiota completo na sexta-feira. Você disse que não podia lidar comigo. Elisa soltou a frase, a mágoa finalmente vazando. Você me mandou embora como se eu fosse uma criança ou um estorvo. Eu me senti inútil. Marcos parou. Ele passou a mão pelo rosto sujo, deixando um rastro de fuligem na testa. Elisa, por favor, entenda. Ele suspirou, derrotado. Eu não mandei você embora porque você era um estorvo. Eu mandei você embora porque eu estava com medo. Medo? Você? Medo de que você visse o caos. Medo de que você se machucasse. Ele olhou para as próprias mãos trêmulas. Minha esposa, ela não morreu de doença, Elisa. Ela morreu num acidente, num canteiro de obras. Eu estava lá. Eu vi acontecer. O ar sumiu dos pulmões de Elisa. Ele nunca havia contado aquilo. Quando o telefone tocou e disseram incêndio, teto desabando. Eu não vi o prédio. Eu vi o passado. O pânico me cegou. A única coisa que meu cérebro gritava era: tire a Elisa daqui. Salve a única coisa bonita que te resta. Eu fui bruto, porque estava aterrorizado de perder você também. Elisa soltou o veludo. A barreira caiu. Ela olhou para aquele homem grande e forte, tremendo diante dela, confessando seu terror mais profundo. Ele não a tinha rejeitado por ela ser velha ou inadequada. Ele a tinha afastado para protegê-la, do jeito desajeitado e traumatizado dele. Ela contornou o balcão. Não correu, mas seus passos eram firmes. Marcos a observou se aproximar, os ombros tensos, esperando talvez um grito ou que ela o expulsasse. Elisa parou na frente dele. Ela ergueu a mão e, sem hesitar dessa vez, tocou o rosto dele. Seu polegar passou pela mancha de fuligem na bochecha, limpando-a. Você é um tolo, Marcos, disse ela, com uma ternura feroz. Eu sou costureira. Eu lido com coisas rasgadas todos os dias. Você achou que eu não aguentaria ver um pouco de fumaça? Marcos fechou os olhos ao toque dela, soltando um suspiro trêmulo, como se estivesse segurando a respiração há uma semana. Eu não queria que você se queimasse, sussurrou ele. Eu já sou queimada pela vida, meu querido. Tenho casca grossa. Ela pegou a mão dele, a mão grande e suja, e a beijou na palma. O que eu não aguento é ser deixada de lado. O que eu não aguento é a solidão de não servir para nada. Marcos abriu os olhos. Eram poços escuros de emoção. Você serve para me salvar, disse ele. Você é a única que consegue. Ele a puxou para um abraço. Não foi um abraço de filme, elegante e coreografado. Foi um choque de corpos cansados. O cheiro de fumaça dele impregnou a roupa dela, misturando-se ao cheiro de sabão e tecido. Marcos enterrou o rosto no pescoço dela, e Elisa sentiu a umidade quente das lágrimas dele molhando sua pele. Ela o abraçou de volta, com força, seus braços envolvendo as costas largas, sentindo cada músculo tenso relaxar sob seu toque. Estou aqui, murmurou ela no ouvido dele. Estou aqui. Ficaram assim por um longo tempo, balançando levemente no meio da loja, enquanto a cidade lá fora continuava sua correria indiferente. A loja tá fechada? Perguntou Marcos, a voz abafada contra o cabelo dela. Para você, sempre aberta. Para o resto do mundo? Elisa se soltou dele apenas o suficiente para ir até a porta, girar a chave e virar a placa para fechado. Ela puxou a persiana. A luz da manhã ficou filtrada, suave, íntima. Ela voltou para ele. Você precisa de um banho, disse ela, prática, mas com o coração batendo na garganta. Mas não tem chuveiro aqui, só uma pia nos fundos e toalhas limpas. Serve, disse ele. Qualquer coisa serve se for com você. Elisa o levou para os fundos da loja, um pequeno espaço privado onde ela fazia suas refeições e guardava estoques.
Ela encheu uma bacia com água morna, pegou um pano limpo e sabonete neutro. Sente-se, ordenou ela, indicando o pequeno sofá velho que tinha ali. Marcus obedeceu. Ele parecia dócil, entregue. Tire a camisa. Ele puxou a camiseta preta pela cabeça. Elisa prendeu a respiração. O torso dele era forte, largo, mas marcado pelo tempo. Havia cicatrizes antigas, pelos grisalhos no peito e hematomas recentes do incêndio, roxos e amarelados nas costelas. Não era um corpo de modelo, era um corpo de história, um corpo real. Elisa molhou o pano. Com movimentos lentos e circulares, começou a limpar a fuligem dos ombros dele. A água morna escorria pela pele negra, revelando o brilho por baixo da sujeira. Marcus observava cada movimento dela. Seus olhos não saíam do rosto de Elisa, nem das mãos dela. Agora você, disse ele, num sussurro rouco, segurando o pulso dela suavemente. Marcus, aqui não, eu não. Elisa, ele puxou para ficar entre as pernas dele. Olhou para cima, para o rosto dela. Naquela noite, você disse que ninguém te tocava há anos, que tinha medo de quebrar, que tinha vergonha das marcas. Ele levou as mãos à cintura dela por cima da blusa. Eu mostrei minhas marcas para você agora. Minha sujeira, minha fraqueza. Estamos quites. Deixa eu ver você, de verdade. Elisa sentiu o medo antigo borbulhar. Mas quando olhou para ele, aquele homem magnífico que se deixara limpar por ela como uma criança, o medo se dissolveu em algo maior. Necessidade. A necessidade urgente de pele, de vida, de afirmação. Com mãos trêmulas, ela desabotoou o cardigã, depois a blusa. Quando ficou apenas com a roupa de baixo simples de algodão bege, ela quis cruzar os braços, esconder a barriga que não era reta, os braços que não eram firmes. Mas Marcus não permitiu. Ele segurou as mãos dela e as abriu, deixando-a exposta. O olhar dele viajou pelo corpo dela. Não foi rápido. Foi lento, devorador, reverente. Ele olhou para as estrias prateadas no quadril dela como se fossem veios de mármore precioso em uma de suas catedrais. Arte, sussurrou ele. Pura história. Ele se inclinou e beijou a barriga dela, exatamente onde a pele era mais macia e marcada pela maternidade. Elisa soltou um gemido que estava preso na garganta há uma década. O toque dos lábios dele, a barba roçando na pele sensível, enviou ondas de choque por todo o seu corpo. Não era apenas prazer, era validação. Era como se, com aquele beijo, ele estivesse dizendo: você existe, você é real, você é desejada. Marcus, ela levou as mãos à cabeça dele, os dedos mergulhando nos cabelos crespos e prateados. Ele se levantou, ficando na altura dela. A diferença de tamanho era grande, mas a conexão era igual. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos. Eu não quero perfeição, Elisa, disse ele, os olhos úmidos. A perfeição é fria, é estática. Eu quero isso, quero o calor. Quero a vida que você carrega. Quero costurar minha vida na sua. Quando ele a beijou na boca, não houve hesitação. Foi um beijo profundo, faminto, com gosto de sal, de fumaça e de redenção. Elisa abriu a boca e abriu a alma. O corpo dela, que ela julgava adormecido, morto, respondeu com uma vitalidade que a surpreendeu. Ela se apertou contra ele, sentindo a dureza dos músculos dele, o calor irradiando, o coração dele batendo contra o dela, num ritmo frenético e compartilhado. Ali nos fundos de uma loja de costura, entre retalhos de tecido e cheiro de giz, duas solidões se anularam. Não eram dois corpos jovens descobrindo o sexo. Eram duas almas antigas redescobrindo o sagrado. Cada toque era um agradecimento. Cada carinho era uma promessa de que o inverno havia acabado.
Marcos a despiu com a paciência de quem restaura uma obra-prima, beijando cada centímetro de pele que era revelado, murmurando elogios a cada defeito que ela tentara esconder por anos. E quando finalmente se tornaram um só, no sofá estreito, não houve constrangimento. Houve apenas a melodia do silêncio sendo quebrada por suspiros de alívio e nomes sussurrados como preces. Elisa chorou, não de tristeza, mas porque a dormência tinha ido embora. Ela sentia tudo, cada nervo, cada poro. Ela estava viva. Depois, deitados abraçados sob o sobretudo dele que serviu de cobertor, Marcos beijou a testa dela. Eu vou reconstruir o prédio, disse ele, a voz sonolenta. Vai demorar, vai ser difícil, mas vou precisar de ajuda. Eu não sei nada de engenharia, sorriu Elisa, desenhando círculos no peito dele. Não de engenharia, de visão. Preciso de alguém que me lembre de olhar os detalhes. E preciso que você faça as cortinas, muitas cortinas. Elisa riu, um som límpido e jovem. Vai te custar caro, Sr. Marcos. Eu pago com a minha vida inteira, respondeu ele, sério. Se você aceitar. Aceito, disse ela, e selou o contrato com um beijo. O tempo, dizem os poetas, é um tecelão habilidoso. Às vezes ele dá nós cegos, às vezes ele arrebenta a linha, mas se você tiver paciência, ele cria tapeçarias que a gente nunca imaginou ser capaz de ver. 5 anos se passaram como uma canção suave, daquelas que a gente assobia sem perceber. Era uma manhã de domingo de primavera. A luz entrava pelas janelas amplas da casa de campo. Não a mansão da cidade, mas um refúgio que eles escolheram juntos, perto das montanhas. O cheiro de café fresco e bolo de laranja inundava a cozinha espaçosa. Elisa, agora com 66 anos, estava sentada na varanda. Seus cabelos estavam totalmente brancos agora, um halo de prata que ela usava solto e orgulhoso. Ela não usava mais roupas largas e beges para se esconder. Vestia um kimono de seda colorida que Marcos trouxera de uma viagem ao Japão, confortável e elegante. Em seu colo não havia um terno de estranho para consertar. Havia um pequeno macacão de tricô amarelo. Seu neto, filho daquele filho distante da Austrália, estava vindo visitar pela primeira vez com a família. A reaproximação com o filho fora lenta, incentivada por Marcos, que dizia sempre: família a gente conserta com paciência, não com força. A porta da varanda se abriu e Marcos saiu. Ele caminhava um pouco mais devagar agora. O joelho machucado no incêndio às vezes reclamava da chuva, mas seu porte continuava o de um rei. Ele segurava 2 xícaras. O bolo está pronto, anunciou ele, beijando o topo da cabeça dela antes de se sentar na cadeira de balanço ao lado. E o correio chegou. Mais um convite para você dar palestra no curso de moda da faculdade. Elisa sorriu, pegando a xícara. Eles gostam de ouvir a senhora dos retalhos, brincou ela. Não sei o que vem de tão especial. Eu só falo sobre como a roupa deve abraçar o corpo, não apertá-lo. Eles veem o que eu vi naquela tarde chuvosa, disse Marcos, olhando para ela com aquele mesmo amor intenso, agora amadurecido e calmo como um lago profundo. Eles veem verdade. Ele estendeu a mão, e Elisa entrelaçou os dedos nos dele. As mãos dela ainda tinham marcas de agulha, e as dele tinham novas cicatrizes de obras, mas o encaixe era perfeito. Ajustes e retalhos ainda existia, mas agora era administrada por 2 aprendizes que Elisa treinara. Ela ia lá 2 vezes por semana, não por obrigação, mas por prazer. O resto do tempo, ela viajava com Marcos, cuidava do jardim, ou simplesmente ficava assim, de mãos dadas, ouvindo os pássaros e sabendo, com cada célula do seu corpo, que não era mais invisível. Ela olhou para o horizonte, onde as montanhas azuis tocavam o céu.
A ferida da solidão havia fechado. Ficara uma cicatriz, claro. Mas como Marcos dizia, cicatrizes são apenas a prova de que a história foi real e que o sobrevivente venceu. E enquanto Elisa aperta a mão de Marcos sentindo o calor daquele amor que chegou tarde, mas chegou na hora certa, eu fico pensando em você, que está aí do outro lado, ouvindo essa história. Talvez você esteja olhando para o espelho agora e vendo apenas o tempo que passou. Talvez você sinta, como Elisa sentia, que a sua função acabou, ou que o amor é um trem que já partiu da estação e deixou você na plataforma. Talvez você pense que suas cicatrizes, suas estrias ou as marcas que a vida deixou em você sejam motivos para se esconder. Mas deixa eu te dizer uma coisa com todo o carinho do mundo. A história da Elisa não é ficção só porque eu a escrevi. Ela é a verdade de milhares de mulheres que descobriram que o outono da vida pode ter cores mais vibrantes que a primavera. Você não é invisível. E nunca é tarde demais para ser vista, para ser tocada, para ser amada com a reverência que você merece. Às vezes, o amor está esperando apenas que você destranque a porta ou que você tenha coragem de mostrar suas costuras e dizer: "Esta sou eu". Se essa história te deu esperança, se fez seu coração acreditar um pouquinho mais que o final feliz não tem prazo de validade, então faz um favor para mim e para você mesma. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha essa história com uma amiga que precisa ouvir isso hoje. Vamos espalhar essa mensagem de que o amor maduro é real e possível. Eu sou o narrador destas vidas e estarei aqui te esperando para a nossa próxima história, para o nosso próximo encontro de almas. Fique bem, se cuide e lembre-se, você é a obra de arte da sua própria vida. Até a próxima!